Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode tomar o assento e você já abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Muito bom nós estarmos aqui, né? Hoje num dia especial, Dia dos Pais, e não podemos deixar, né? E eu acredito que o primeiro homenageado aqui da noite já foi o nosso Deus, né? Que Ele é o Pai Criador, né? O Deus que fez todas as coisas, o Deus que realizou, que criou as coisas daquilo que não existia, né? E debaixo da sua palavra tudo se fez, né? Não há nada que possa existir que não tenha sido pela palavra de Deus. E não só o Criador, mas o Pai também sustentador de todas as coisas. É Ele que dá a vida, é Ele que dá o ar que nós respiramos, é Ele que dá a condição de nós trabalharmos e conseguirmos o sustento para a nossa casa. Então assim, nós verdadeiramente temos muito a agradecer a Ele, né? Pelas maravilhas que Ele tem feito. Seja grato no teu coração. Nunca permita que o teu coração venha se instalar um espírito de ingratidão, né? Nunca haja de ingratidão com Deus, porque eu acredito que isso entristeça muito o seu coração. Seja grato a Deus por tudo que Ele já fez, por Ele ter dado seu Filho na cruz do Calvário, por tudo, né? Deus é maravilhoso, e se nós cremos nele, e eu tenho certeza que a nossa vida está no centro da sua mão, na palma da sua mão, né? Lucas capítulo 15, queridos, versículo 11, quem achou diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de te chamar de teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, meu Deus. Mais uma vez nós nos encontramos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra é que tem o poder de penetrar e ir tão fundo, mas tão fundo, meu Deus, que ela é apta, é a única que tem essa habilidade de discernir, meu Deus, as intenções, de ir lá na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, ó Deus, e trazer à tona o nosso coração revelado. Por isso nós te pedimos que essa palavra, ela possa ir, meu Deus, nessas profundidades. E eu te peço não só por esses que estão aqui, meu Deus, nessa noite, mas por todos aqueles que estão ouvindo agora pelo CD, que estão ouvindo agora pela rádio, que estão ouvindo agora pela internet, seja qual for o meio, meu Deus, que essa palavra esteja agora, meu Deus, chegando a eles, mas que o Senhor, da mesma forma,
possa trabalhar em seus corações, nos nossos corações, de forma que nós venhamos ser reerguidos, de forma que nós venhamos ser abençoados, de forma que nós venhamos ser, meu Deus, transformados pela tua bendita palavra. Ó Deus, nós assim te oramos, nós assim te agradecemos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Você já viu essa pessoa muito bonita e cheirosa do seu lado? Então dá uma olhada para ela com um sorriso de ponta a ponta. Hoje é sábado e hoje todo mundo tomou banho, ou melhor, hoje é domingo e todo mundo tomou banho, tá todo mundo cheiroso. Dia dos pais, então os pais estão tudo bonitão, né? Tudo cheiroso. Dá um aperto de mão aí neles, por favor. E as boas-vindas você dá aí no meu lugar, né? Que eu tô aqui um pouco distante. É muito bom, né, irmãos, nós estarmos aqui em comunhão, né, em alegria de espírito. Aqui a gente não precisa de qualquer meio entorpecente para ficar alegre, né? O que nós temos bebido aqui, a Bíblia diz que nós bebemos do Espírito, né? E assim, eu quero ser um alcoólatra de Deus, nesse sentido sim. Eu quero beber e beber mais e mais. Eu tenho que explicar, né? Senão vai lá para a internet e fala, o pastor cachaceiro. Mas beber do Espírito Santo de Deus. Beber a ponto dele, ele mesmo disse, olha, se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso ventre, né? Nós vamos ter tanta vida em nós que nós vamos ter que desembocar ela na vida de alguém. Senão a gente vai transbordar, né? Então assim, é muito bom estarmos aqui na casa do Senhor e eu me regozijo muito nessa alegria de estar aqui com os irmãos. Queridos, é claro que no dia que nós comemoramos aí o Dia dos Pais, não teria como não falar sobre pais, né? Sobre aqui, de certa forma, a complexidade do que é a família, né? E do que ela representa para o conjunto da família, que envolve a esposa, que envolve os filhos, que envolve essa célula da sociedade, que é a célula máter, né? Aquilo que sustenta, que mantém assim a ordem, que mantém até mesmo um vínculo de moralidade. Não tem outro segmento a não ser a família. A família, ela é uma instituição de Deus, e isso é uma grande mentira do diabo, que diz que a família ela está em falência, está acabando, e que o casamento hoje em dia já não é mais talvez uma necessidade. Não é mais, não tem essa necessidade, é uma grande mentira, né? O casamento, ele ainda continua valendo muito, porque é através dele, através da união entre o homem e a mulher exclusivamente, que nós vamos conseguir criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, onde eles vão crescer com uma formação espiritual, emocional, né? Uma formação de ser humano, é através da família. Não é em outro segmento, não tem outra instituição, né, que possa ser assim tão completa como a família. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, que Lucas registrou no seu livro, né, do capítulo 15, versículo 11, ele vai tratar justamente dessa composição da família e dos seus papéis aqui representados, né? Nós sabemos que isso aqui foi uma parábola que Jesus contou, e essa parábola ela tinha o objetivo de retratar de uma forma assim, bem direta, a questão dos fariseus, propriamente dito, né? Da questão, porque assim, quando a gente volta a alguns capítulos, alguns textos, a gente vai ver Jesus tendo um embate muito forte com os fariseus, né? Os fariseus o tempo todo questionando, jogando, fazendo piada, né? E o único sentimento que motivava os fariseus, que era uma religião da época, uma seita, uma dissidência ali entre os judeus, né? Um segmento, melhor dizendo, era a questão da inveja. Esse sentimento que muitas vezes nós somos surpreendidos por ele, que ainda talvez dá uma passeada lá no coração, e quando a gente identifica, a gente joga isso fora,
manda embora no nome de Jesus, porque esse sentimento não é um sentimento de Deus, né? É algo que é o combustível que Satanás e seus anjos caídos utilizam muitas das vezes para levar a pessoa ao fundo do poço, para levar ela em condições terríveis. E quando a gente observa bem, Jesus foi tão enfático, irmãos, nesses capítulos anteriores, que tem um texto aqui no capítulo 13, versículo 31, que ele chega a lamentar diante de Jerusalém. E ele vai falar algo interessante, ele vai falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que te têm sido enviados. E ele vai falar uma coisa tão interessante, tão real, que eu acredito, quando eu estava lendo, meditando, eu fiquei muito impactado, porque isso tem uma ligação direta com a nossa família. Ele vai falar assim: olha, vai chegar um momento que eles vão te cercar, Jerusalém. Eles vão levantar trincheiras sobre vocês. E ele fala uma coisa que me assusta muito, lá no versículo 35 do capítulo 13, só voltando aqui um pouquinho para a gente entender. Olhai, a vossa casa vos ficará deserta. A vossa casa ficará deserta. E aí eu pude, talvez, compreender que Jesus também está falando de uma complexidade do que envolve a família, né? A família, pede para aumentar um pouquinho para mim. A família, ela tem esse papel de formação, esse papel estrutural do ser humano, né? Nós sabemos, obrigado. Nós sabemos que dentro da composição da família, nós temos o grande fundador, o grande arquiteto, né? Seja lá o nome que você deseja chamar Deus ou o seu atributo, mas nós temos ali o Pai Criador que instituiu a família e colocou ela bem estabelecida lá no Jardim do Éden. Então, se a gente pode perceber que a família de Deus e o ser humano é proveniente da obra das suas mãos, criação das suas mãos, é claro que nós iremos cometer muitos erros se a gente não atentar para o que ele diz. É a mesma coisa que um mecânico que não sabe mexer nos carros da Ford e ele tenta mexer utilizando o manual da Chevrolet. Ele vai cometer erros, porque ele está falando com o fabricante errado. E assim, quando Jesus fez esse pronunciamento, dizendo que Jerusalém ia ficar deserta, as famílias que ali estavam, ele estava se referindo aos judeus, eles poderiam realmente perder as suas famílias, e isso aconteceu no ano 70, depois que Cristo subiu aos céus. A história diz que Jerusalém foi completamente destruída. O templo que eles tanto estimavam, que eles tanto assim admiravam, eles admiravam tanto o templo que eles esqueceram do Deus encarnado. Eles só tinham olhos para o templo, a beleza do templo, eles não conseguiram ver Deus na simplicidade de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele era a imagem do Deus invisível. Mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor leu de Lucas capítulo 15, versículo 11? Tem tudo a ver. E está tudo ligado, e assim, nós podemos extrair lições e mais lições, e como eu gosto, né, de vasculhar o texto, escrever, desenvolver. Talvez a gente não consiga falar tudo hoje, mas a gente dá continuidade outro dia, que Deus permitir. Mas assim, tem uma ligação muito, mas muito forte com a família, com os pais aqui presentes, com as mães, com os filhos. Tem uma ligação muito forte, a gente pode extrair coisas aqui pertinentes à nossa vida, à nossa casa e à nossa família, enquanto ainda resta tempo. Porque a palavra que Jesus disse, queridos, foi para Jerusalém, e Jerusalém realmente viu na pele o cumprimento daquela palavra. Mas essa palavra ainda está viva. E ela também aponta para a nossa casa. Aponta para mim, que sou pai e tenho responsabilidade como pai de 2 filhas. Aponta para mim também como pai, chefe de família e marido de uma esposa. Aponta para cada um de nós, naquilo que nós representamos, como pai, como mãe, como filhos, né? E etc, etc.
Esse contexto aqui, onde Jesus está retratando, ele está fazendo isso, tentando explicar para os fariseus muita coisa, tentando trazer para eles lições para eles, onde eles deveriam enxergar aquilo que eles não estavam conseguindo ver. Quanta gente nós temos visto hoje no mundo que não consegue enxergar um palmo do seu nariz. Estão completamente cegas para princípios e verdades de Deus. E assim, se nós também não atentarmos, se nós não ficarmos vigilantes, nós também podemos ser alvos, né, desse vírus, dessa bactéria espiritual que se aloja no nosso coração e vai fazendo aos poucos que nós venhamos a perder a visão espiritual que Deus nos deu um dia. Nós vamos sendo moldados ao passar do tempo. Nós vamos perdendo aquela característica, aquela fé radiante, aquela convicção, e a gente vai sendo vencido e cansado pelo inimigo de uma forma progressiva e crescente. É como se fosse um câncer que vai progredindo, vai subindo, vai aumentando, vai crescendo, ao ponto dele chegar a contaminar todo o corpo. E aí a morte é algo iminente. Quando a gente analisa esse texto, queridos, onde Jesus vai apresentar esse jovem, né? Ele fala aqui como título, filho pródigo. A história e o contexto aqui vai dizer que ele partiu para uma terra longínqua. Ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando a gente pega essa questão dessa diminuição da nossa resistência como pai, como mãe, como servo de Deus, a gente vai tendo também um tipo de aspecto na nossa vida que cada vez mais nós vamos nos afastando de Deus. Cada vez mais eu vou me distanciando de Deus. O contexto aqui dessa parábola diz que existiam dois irmãos e a figura de um pai, onde o irmão mais moço, ele chega para o pai e fala: pai, me dá a parte da minha herança que cabe a mim, aquilo que eu tenho direito. E o pai prontamente dá, distribui, divide, e é muito importante que o texto ele vai destacar que divide entre os dois. Divide entre o filho mais moço e divide entre o filho mais velho. Só que algum tempo depois, alguns dias depois, possivelmente, o filho mais novo vai declarar para o pai: pai, eu estou indo embora. Eu estou indo para uma terra, eu estou indo para outro lugar, porque eu estou cansado de viver nessa forma aqui de rotina. Eu não tenho mais prazer em estar aqui. Eu quero curtir, eu quero vivenciar outras coisas. Eu quero, pai, quem sabe, visualizar o mundo, conhecer aquilo que o mundo tem para me apresentar, para que eu possa até mesmo descobrir outras verdades, para que eu possa realmente desfrutar daquilo que o mundo tem a me oferecer. Queridos, nós podemos ver algumas características aqui interessantes, porque assim, herança, ela só é distribuída quando o pai morre. Herança, ela só é repartida quando aquele que detém, e aí através de um testamento, através até mesmo de uma divisão, através da família amigavelmente, ou até mesmo pelo vínculo da justiça, nós sabemos e conhecemos que herança só é distribuída depois que o pai morre. Mas o fato é que Jesus, ele vai até mesmo contrariar essa lógica natural, até mesmo histórica, e vai trazer essa parábola, essa história, essa ilustração, dizendo que esse filho mais moço, ele pegou a herança com o pai ainda vivo. Ele pediu a herança com o pai ainda vivo. Isso pode trazer o sentido para nós, que ele verdadeiramente considerou no seu coração que o seu pai já não significava muita coisa para ele. E aí a gente pode observar algumas coisas, que quando nós também tomamos, né, com as nossas decisões e as nossas escolhas, decisões que não corroboram com a vontade de Deus e os princípios de Deus, já que Ele é o Criador da família, nós também aos poucos nós vamos nos distanciando de Deus. E isso às vezes é até impercebível por nós. Às vezes nós não percebemos, às vezes nós não atentamos. E aí vem um e avisa: olha, cuidado,
você está um pouco distante, olha, cuidado com isso que você está fazendo, olha, cuidado com essas escolhas, olha, cuidado com isso que você tem no seu coração, cuidado com aquilo que você tem pensado, com aquilo que você tem conversado. Muitos se levantam até mesmo numa arguição a nos orientar de forma em que venha abrir os nossos olhos. Eu acredito, queridos, que essa orientação também chegou a esse jovem, por mais que a Bíblia possa não mostrar isso claramente, mas a sua decisão de tomar parte da herança e se distanciar do pai, teve algumas consequências na sua vida. A primeira que a gente pode destacar aqui é que ele partiu para longe de Deus. Longe de Deus, longe do pai e longe da família. Longe da família. E é fato que se a gente também fizer uma aplicação na nossa vida, nós também, como filhos de Deus, nós também hoje temos uma herança. A herança que Deus nos dá é o poder do Espírito Santo. Deus nos dá a capacitação. Deus nos dá virtudes, assim, atribuições e até mesmo habilidades com o seu Espírito que habita em nós. Deus também nos concede dons e muitas das vezes, depois de nós recebermos todas essas heranças, todas essas bênçãos, toda a prosperidade que Deus nos deu, depois de Ele ter todo assim arrumado a nossa vida, nós também abrimos a nossa boca e dizemos: olha, Senhor, não dá mais para mim. Olha, eu estou indo para outro lugar. Eu sei lá, eu quero... Talvez eu sou muito jovem. Quando eu for velhinho, eu posso vir a te servir, mas agora também não dá. A gente vai, queridos, talvez a gente não fale com as palavras, mas as nossas ações, o nosso comportamento, aos poucos vai mostrando que a gente um dia esteve bem perto e colado com Deus. Mas hoje, talvez nós estamos a passos largos para uma terra longínqua, longe de Deus, longe do Pai e longe da família. Nós também, às vezes, somos surpreendidos por isso. E assim, eu acredito que também, assim como ele foi, nós também somos, muitas das vezes, nós somos vítimas da nossa obstinação. Sabe o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que não volta atrás em hipótese alguma, mesmo que ela esteja errado. Você sabia que a Bíblia usa esse termo? Eu posso nem citar isso como uma qualidade, né? Mas usa isso em referência ao próprio diabo. Chama ele de obstinado. Obstinado é aquele que não volta atrás, não muda de ideia. Mesmo que esteja errado, ele vai até o final. Mesmo que lá no final ele quebre a cara, mas ele não volta atrás. Nós também somos vítimas da nossa própria obstinação. Eu quero muito uma coisa, e aí eu tampo os ouvidos para aquilo que Deus está me dizendo. Já viu aquela certa feita que a gente faz? Senhor, me dá uma palavra, e uma hora jejua, e Deus abre a palavra, me dá outra palavra, Senhor, essa eu não quero, essa não é o que eu espero. A gente pede uma palavra, até que essa palavra diga assim. Ou então até mesmo a gente cria. Olha, pastor, assim, você pediu uma palavra, meu irmão? Não, eu não pedi não, mas quando eu passei, eu falei: Deus, me dá um sinal. Aí tu tá passando perto do muro, passa um camaleão, ele faz assim. Aí tu entende, Deus me deu sinal. Deus disse sim, pastor. Ele já falou comigo e eu tenho certeza de que Deus falou. A gente espiritualiza até a cabeça do camaleão. E ele tem esse caguete, já viu? O camaleão, ele fica assim, fazendo sim o tempo todo, assim, sacudindo a cabeça. E nós temos, fruto dessa obstinação, nós temos essa, que eu entendo que é uma verdadeira loucura espiritual, de achar que Deus está falando, está concordando com o nosso erro. Porque o não, muitas das vezes, o não de Deus, ele faz com que nós, assim, venhamos a sofrer. Quando Deus fala assim, não. Eu acredito em Deus, faz me lembrar aqui agora a oração de Paulo. Ah, Senhor, esse espinho na carne. Ah, Deus. E Paulo fala assim, olha, eu orei 3 vezes. E aí veio a resposta de Deus. Paulo, não. A palavra é não. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. E por isso eu te digo que a minha graça te basta.
A minha graça é o que te sustenta. A minha graça é o que te aperfeiçoa. A minha graça, Paulo, é que te coloca de pé. Não. Muitas vezes, queridos, Deus diz não. E mesmo assim, na nossa obstinação, nós insistimos com os nossos sims sobrenaturais. É a cabeça do camaleão. E assim, a gente pode perceber que diante desse distanciamento que a parábola vai trazer, a Bíblia vai falar que ele, em determinado momento, depois que ele gastou tudo que ele tinha, claro, o distanciamento de Deus tem consequências terríveis. Começou a faltar, acabou o dinheiro, acabou a herança, perdi. Aquilo que Deus me confiou, me deu, agora eu joguei fora, eu perdi. E aí eu posso lembrar, eu lendo, estudando aqui, e aí trouxe à minha mente a figura que a gente até passou aqui dele chorando, quando ele fala assim, eu não canto essa música, Holy Spirit, Espírito Santo, eu não canto essa música. Desse homem, Elvis Presley, recebeu um dom de Deus, ele era membro da Assembleia de Deus, Ministério de Louvor, ele pertencia lá. E quando ele recebeu a herança, recebeu essa virtude, recebeu esse dom de louvar e adorar o Senhor, ele tomou a herança e foi para um lugar muito distante. Irmãos, ele foi tão longe, que ele não conseguiu voltar. Ele acabou morrendo na sua obstinação. E a Bíblia vai dizer que esse jovem, lá estando entre os porcos, porque é isso que acontece com a nossa vida, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos da vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos parar em lugares, em terras estrangeiras, de povo que não fala a mesma língua que a gente. Aquele jovem agora estava no lugar que não falava a mesma língua dele. E a Bíblia diz que ele gastou a sua herança toda com meretrizes, com prostitutas. Ele realmente acabou com a sua carne. Ele entregou o seu corpo à servidão do pecado. Você pode compreender que quanto mais eu me afasto de Deus, mais carnal eu fico. Mais os desejos carnais, eles afloram em mim. E eu me lembro das palavras do meu coordenador no seminário. Ele pregando numa igreja, ele falou, olha, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou capaz de adulterar. Eu sou capaz de matar. Eu sou capaz de cometer os piores crimes, como qualquer outro homem, e como qualquer outro homem que a gente assiste no jornal e vê lá as notícias. O que me torna capaz de resistir a tudo isso é a graça do nosso Deus. É o que nos diferencia. É a graça, é a presença de Deus. Eu também sou capaz de cometer tudo isso. Tudo isso e ainda pior. Porque quando nós somos bastante acusados, afligidos, ou alguém vem contra nós, os primeiros pensamentos que vêm, na maioria das vezes, é assim, eu vou matar esse cara. Eu vou arrebentar com ele. Eu vou fazer, vou acontecer. A primeira coisa, ação, pensamento que martela na nossa cabeça é esses impulsos. Porque nós somos capazes de fazer. Mas a graça de Deus, que está sobre a nossa cabeça, ela nos conduz a outros caminhos, amém? Ela nos conduz à paz. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos conduz. E assim a Bíblia diz que ele lá estando numa situação entre os porcos, querendo comer aquilo que os porcos estavam comendo. Olha a situação que ele chegou. A Bíblia diz que ele cai em si. Ele voltou, ele falou, peraí. Sabe, quando dá aquele estalo assim, que a gente está, não, peraí, tem alguma coisa, tem alguma coisa errada. E aí, você, não, eu estou fazendo a coisa errada. Não, sabe, aqueles estalos que Deus dá assim, caraca, eu não estou cuidando do meu filho direito. Caraca, eu não estou fazendo aquilo que era para me fazer. Nossa, eu estou muito longe de Deus. Às vezes tem culto que a gente chora, porque Deus nos sacode. É como se Deus vem na nossa cabeça. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou cometendo erro. Eu estou longe, eu estou completamente confundido. E a gente volta correndo. Porque assim Deus fala assim, olha meu filho, caminha para cá. E a gente vai caminhando, mas a gente é tão mal e perverso nosso coração, que a gente às vezes está lá do outro lado. E a gente está andando. E aí, peraí, o que eu estou fazendo aqui? O caminho é para lá. E aí a gente volta, correndo. A Bíblia diz que esse jovem, ele caiu em si. E aí ele para pensar. E ele começa, não, na casa, quando eu estava próximo, e a figura do pai aqui, do pai bondoso, é a figura de Deus. Quando eu estava lá,
na minha casa, na casa do meu pai, até os empregados do meu pai comem melhor. Até os empregados do meu pai estão com melhor condição. Queridos, e aí eu vejo, assim, muitas implicações, onde quando ele fala assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pequei contra o céu perante a ti. Agora vamos, já que você entendeu aqui o contexto histórico, vamos aplicar na nossa vida. Há muitas situações hoje, que a gente tem visto aí jovens, até mesmo saírem de casa. Você entra no Facebook, é mais ou menos uns 5 a 6 a 10 por dia de jovens desaparecidos. E uma parte desses jovens desaparecidos, queridos, são aqueles que não conseguiram ter, na maioria das vezes, em alguns casos, ter um lar que fosse acolhedor. Ter um lar que pudesse fazer com que eles tivessem uma formação adequada. Nós sabemos que a figura aqui desse pai é a figura do pai ideal. E assim, eu posso entender que o papel que eu tenho como pai está retratado diretamente. Eu posso extrair lições aqui da reação desse pai, quando ele olha e avista o seu filho mais moço voltando. Queridos, a gente vai observar que a atitude do pai, no versículo 20 do capítulo 15, é uma atitude emocionante. Emocionante. A gente observa que a Bíblia vai dizer que de longe o pai o viu. Olha só, olha que lindo, olha que momento assim maravilhoso. Aquele pai conseguiu ver o seu filho. É aí que a gente começa a apertar a corda. Será que nós temos olhado e visto os nossos filhos? Isso é tão vago, mas ao mesmo tempo é tão profundo. Porque assim, às vezes nós não olhamos como devemos olhar os nossos filhos. E eu posso entender que esse olhar envolve cuidado. Cuidado. Quantos e quantos jovens que os pais não dão qualquer tipo de limite e acham que isso é ser pai moderno. Pai, vou ali. Mãe, vou ali. 15, 16 anos. Chega 5 horas da manhã. 6 horas da manhã, tá voltando. Mas tu foi aonde? Não, fui ali numa festa. Talvez não estejam olhando como devem olhar os seus filhos. Olhar, identificá-los, observar se tem alguma coisa mudando. Aquele pai que aguardava aquele filho, que nesse caso estava como um filho promíscuo, ele estava de longe, aguardando o seu retorno. E a Bíblia diz que ele o viu de longe. Ele estava ali na expectativa, meu filho. Sabe o que eu posso aprender, queridos? Que nós nunca podemos desistir dos nossos filhos. Nunca. Ele não desistiu. Olha quanta informação e lição nós, pais, podemos aplicar na nossa vida. Será que temos olhado? E olhar não significa somente olhar, mas você está atento às suas necessidades emocionais. O que está acontecendo? Porque se o filho não vê o pai ou a mãe como seu melhor amigo em casa, ele vai ver quem? Será o traficante lá da esquina? Será? Se eles não podem ter confiança em nós, eles vão ter confiança em quem? Talvez a gente não tenha cumprido, não estamos cumprindo o nosso papel como deveríamos cumprir. Porque os nossos filhos precisam ser olhados. E o efeito que isso tem na vida de uma criança, quando ela chega, deixa eu ver o seu trabalhinho, minha filha. Deixa o papai ou a mamãe ver o seu caderninho. Como é que foi o seu dia? Eu estou olhando a ele. Eu estou dando atenção. Mas você já viu a modernidade, o que faz com a gente? O filho chega, pai, sai que eu estou vendo jornal. Já dá-lhe um cachapão na cabeça, a criança se catando cavaco, cai lá no outro sofá. Sai que eu estou vendo a novela.
Agora não dá, mas eu quero contar, Não! Quando não apanha, não estão olhando os seus filhos. E assim, eu posso entender que a compreensão do pai foi uma compreensão maravilhosa. Aquele pai não puniu aquele filho, irmãos. Ele não puniu o seu filho mais novo. O entendimento que dá é que ele entendeu que o filho já tinha sido punido. Claro. Porque assim, o arrependimento traz para nós uma punição. O arrependimento traz a dor de ter cometido algo e agora ter que ter a disposição de voltar. Imagine ele voltando, todo esfarrapado, sem dinheiro, arranhado, sujo de lavagem, melhor dizendo, né? Cheio de cocô de porco nele, porque ele estava apacentando porco, voltando. Né? Imagine a humilhação, o desprezo das pessoas. E até mesmo o desprezo que ele poderia imaginar do seu pai. Só que aquele pai, ele entendeu que o seu filho já tinha sido punido. Misericórdia, compreensão, carinho. Temos dado isso aos nossos filhos. Às vezes, as crianças, né, cometem alguns erros e elas vêm já quase chorando, quando não vem chorando. E aí já tem essa percepção, caraca, já foram punidas. Pai, vem cá, minha filha, tudo bem. Depois o papai conserta. Já foram punidos. Já foram disciplinados por eles mesmos. Aquele pai teve essa compreensão, teve esse entendimento. Ele foi compreensivo. Ele não guardou ira, nem sentimento de vingança. Quando tu chegar, vai entrar no couro. Primeira coisa, tá chegando, dá uma surra nele de couro de boi. Para você aprender a não desperdiçar o dinheiro da herança do pai. Rebenta ele no pau. Não. A Bíblia diz que aquele pai, ao avistá-lo de longe, o pai, né, ele deu um pulo, ele agarrou, e fala que ele lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. Caraca, irmãos, talvez seja isso que a nossa juventude esteja tão carente. O pai tinha todos os motivos para sequer perdoar aquele filho. Só que Jesus está mostrando para os fariseus que eles deveriam ser mais toleráveis, mais humanos. Não era ali, ele está contando essa parábola em relação aos fariseus, de ensino para eles. Não era questão de estar ali todo engravatado, com aquele terno, e quando você entra na igreja assim, as pessoas nem te notam. Igrejas que muitas vezes parece que é um desfile de moda, as mulheres com salto alto andando, né, com aqueles decotes que vem do pescoço até o umbigo, como se fosse um grande desfile de beleza. Mas ao mesmo tempo as pessoas se mostram cada vez mais geladas e frias. Ninguém dá um abraço a ninguém, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém se importa com ninguém. Jesus estava ensinando isso para os fariseus e está nos ensinando também nessa noite. O que faz a diferença na nossa família não é a capacidade financeira que o pai ou a mãe tem de dar tudo que o filho quer. Porque isso os pais americanos dão aos seus filhos. E muitas vezes eles entram com metralhadoras e matam os seus alunos, seus colegas de escola. Sabe por quê? Porque eles não tiveram uma formação emocional. Eles não tiveram uma formação de amor, uma construção amor. Sentimentos de carinho são sentimentos construídos pela família. Na figura do pai e na figura da mãe. Quando o pai chega para a mãe e dá um beijo na mãe, lá em casa acontece isso, né? Eu dou um beijo no rosto e já pinta 2 rostos assim. Também quero, né? Essa demonstração vai fazendo com que elas aprendam o que é o amor. Se a nossa casa é um verdadeiro pé de guerra, nossos filhos vão se formar em faixa preta, Kung Fu,
É um pé de guerra. Se é uma formação de palavrão, quando eles abrirem a boca, professora, ó, vai lá para a China. Vai, né, andar. Porque eles estão aprendendo. E aí o que nos surpreende, às vezes, as palavras assim, eu não sei, pastor, como que meu filho foi ficar assim? Mentiroso. Você ensinou. Você mostrou isso para os seus filhos. Você permitiu que ele fosse ensinado e até mesmo doutrinado pela TV sem controle, pela internet sem controle. Nós somos os responsáveis. Assim, como é que a gente observa aquilo que Jesus estava querendo mostrar? Aquele pai, queridos, ele só queria se alegrar, né? Pois o filho dele que estava morto, reviveu. Ele fala, olha, esse meu filho que estava morto, ele reviveu. Aí ele voltou. Ele está de volta. Aquilo que eu perdi, eu consegui ter de volta. Ele não merece punição. Vamos colocar um vestido novo nele. Coloca um anel novo. Coloca sandálias novas nos seus pés. Troca tudo. Ele fala aqui de uma renovação. De algo novo, que quando nós conhecemos a Cristo, Deus tem o poder de transformar a nossa vida em coisas novas. Ele diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novas criaturas. E nós entendemos, querido, que ele só queria uma oportunidade, assim, para derramar o seu amor, mediante o arrependimento daquele jovem. E você acha que não é isso que Deus quer fazer com a gente? Deus também, na figura do Pai bondoso ali, Ele nos aguarda. Ah, meu filho, você está indo tão longe. Você está indo tão distante. Você está indo assim, você está pegando um rumo tão longe de mim. Cadê você? Você já não está mais tão próximo. E aí Deus também fica aguardando. Até quando a gente venha cair em si. Caraca, eu tô me afastando. Eu estou me distanciando cada vez mais. E aí a gente chega às vezes diante de Deus, igual aquele... Já viu quando o cara chega da farra, aí ele vem na pontinha do pé. As crianças fizeram isso comigo 2 vezes. Falei, vamos dormir? Vamos dormir sim, pai. Aí deita aqui. Aí botei para deitar. Aí tô aqui, né? Com o olho assim, entre fechado e aberto. Daqui a pouco, a Sofia, ó. Na cama, ó. Aí ela nem olhou para trás. Ficou. Aí ela foi. Aí, foi lá ver televisão, né? Daqui a pouco, foi Yasmin também. E eu que fiquei dormi sozinho lá, né? Então assim, a gente às vezes chega nessa condição diante de Deus, né? Mas a gente tem que ter certeza que Ele só quer uma oportunidade para abençoar a nossa casa. Ele quer que a gente abra o espaço, que Deus é diferente do diabo, tá, irmãos? O diabo já chega bandando, quer entrar, sai da frente, não interessa, né? Deus não. Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Qual é o motivo, então, a causa do fracasso familiar da nossa era? É a ausência de Deus. Onde as pessoas cada vez mais têm se tornado, assim, mais egoístas, mais distante. E como que eu posso então ser um bom pai, né? Para a gente parar por aqui. Como que eu posso então criar os meus filhos, ou pelo menos terminar a criação, né? Porque alguns aqui já têm filhos já quase adultos. Como que eu posso então recuperar o tempo perdido? Eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. Eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Então eu separei aqui 3 pontos aqui interessantes. Primeiro, eu tenho como pai que ouvir. A Bíblia fala que eu tenho que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Deus fala dentro da igreja. Deus fala no seio da igreja. Deus fala, Deus capacita, Deus restaura casamento, Deus cura doenças, Deus realiza milagre dentro da igreja. Mas eu preciso estar inserido nela. Eu preciso, porque a igreja, queridos, é uma instituição que Deus também criou para ajudar as famílias.
A igreja no Novo Testamento, no início ali da igreja de Atos, não tinha nem templo, a igreja era nas casas, era nas famílias. E a gente vê que a Bíblia tem muito pouco, mas muito pouca informação sobre problemas familiares. Sabe por quê? Porque os cultos eram dentro de casa. As famílias estavam fazendo culto dentro de casa. A Bíblia vai dizer que eles se reuniam nas casas e tinham tudo em comum, no partir do pão, na comunhão. Estavam lá as famílias buscando a Deus dentro de casa. É por isso que o Novo Testamento não vem muita coisa falando sobre problemas familiares. Sabe por quê? Porque Deus estava inserido dentro da família. Deus estava inserido dentro do casamento. É por isso que o marido tinha um compromisso acima da mulher com Deus. Ele não olha para outra mulher. Mesmo se olhar, envergar, que às vezes, né? Nosso pescoço tem vontade própria. Passa alguma mais bonitinha. Volta para frente, volta. Sai para lá a tentação, né? Então assim, dá aquele torcicolo. O que eu não acordei hoje com um negócio aqui, meio torcicolo, né? Volta, olha para frente. Olha o seu compromisso com Deus. Então assim, Deus estava no meio da família. Pô, nem fiz apelo, vocês já estão indo embora. Puxa vida. Gostou não? Elas vão se arrumar, vão cantar. Então assim, Deus, queridos, estava inserido dentro da família. Não exclui Deus da tua família, não. Não cometa essa loucura, não. Comete esse crime, não. Mas muito pelo contrário, chama Ele. Senhor, nós maridos, né? Descendo do nosso, às vezes, orgulho, né? Aquela coisa toda, eu sou o homem da casa. Parece até o Tarzan gritando, eu sou o cara. Não, Senhor, eu não sei. Eu não sei como proceder, eu peço que o Senhor me ajude. Eu não sei, em algumas áreas, Senhor, eu não sei. A minha oração é essa, eu não sei. Me ajuda. Senhor, eu não sei resolver esse problema. O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode cooperar comigo? Eu não sei. Eu sou tão incompetente, Senhor. Senhor, se o Senhor largar a minha família na minha mão, eu estrago tudo. Eu estrago tudo. Eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. Senhor, me ajuda. Então eu entendo, queridos, que o primeiro ponto para que a gente possa ter uma família abençoada em relação aos pais, eu preciso ouvir. O bom pai ouve os mandamentos de Deus e compreende-os tão bem a ponto de tê-los guardado no coração. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. E para que eu possa ouvir, eu preciso sentar, eu preciso ter tempo, eu preciso ser discipulado, eu preciso ter alguém que me ensine. Eu preciso fazer isso. E não só na questão de ouvir, talvez você tenha já 20 anos de igreja, mas não é só a questão de ouvir, eu também tenho que obedecer. Conhecimento não é o bastante. Além de ouvir, os pais precisam estar empenhados em cumprir as ordens e decretos de Deus. Quando os pais não demonstram o desejo de obedecer a Deus, os filhos podem mostrar-se menos indispostos, ou menos dispostos a obedecerem os seus pais. Sabe? Quando o filho passa, o maior testemunho de um cristão é esse. Quando o filho passa de madrugada para beber água, aí olha lá para a sala, o pai está lá de joelho. Senhor, toma a nossa família. Aí o filho volta do banheiro, o pai está lá, a mãe está lá orando. Caramba. O maior testemunho é isso. É o ganhar sem palavra. Então eu preciso obedecer. Eu preciso ouvir. Eu preciso obedecer. E eu preciso também amar. Amar. Sem amor eu não consigo fazer nada. Devemos amar ao Senhor e nos entregar inteiramente a Ele de todo o coração, alma e toda força. Entrega incondicional. Se eu cumprir esses passos, queridos, que eu acredito que são os fundamentos, eu posso ter um lar mais abençoado. Mas o que tem causado às vezes problemas na nossa casa? A ausência de Deus, que vai culminar com alguns resultados negativos. Como, por exemplo, um lar instável. A instabilidade do lar, ela vai refletir direto nos filhos, na questão da ansiedade, culpa e irritação. Sabe o que é um lar instável? É um campo de batalha todo dia. Você deixou a tampa da privada arriada, fez xixi no vaso todo. E aí começa já o bate-boca. Mas você só gosta disso aqui. Mas você não. Não há um acordo.
Olha, pai, você deixa eu ir na casa de fulano? Fala com a sua mãe. Aí, mãe, você deixa eu ir na casa? Fala com seu pai. É aquela raquete de um lado para o outro, a bolinha de ping-pong. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Não quer assumir a responsabilidade. Aí, sabe o que a gente faz isso muitas vezes? Fala com a sua mãe. Aí a mãe, tudo bem, filha, pode ir. Aí dá alguma coisa errada. Eu te falei, mulher. Eu te falei. Falou nada, rapaz. Você acovardou, você não quis participar. Essa instabilidade no lar, queridos, vai fazer com que os nossos filhos vivam em confusão. Vivem em confusão. Pai, minha mãe brigou. Por que ela brigou com você, Yasmin? Ah, pai, porque eu desobedeci. Então, não vem falar comigo não, que eu vou brigar de novo. Sabe? O nosso lar, ele precisa ser uma extensão da igreja, querido. Já viu aquela música? Mãe, vamos morar na igreja, não é assim? Por quê? Aí vai, né? Será que essa é a nossa realidade? Pai, vamos morar aqui na igreja. Será, queridos, que essa é a nossa realidade? É algo que a gente precisa entender. Nossos filhos sofrerão as consequências. Consequências drásticas. Eu posso entender também, em último lugar, queridos, eu paro por aqui, que existem outros problemas também, além da instabilidade do lar, sabia? São as pressões psicológicas. Eu não gosto muito dessa palavra não, mas eu vou utilizá-la aqui. Pressões psicológicas dos pais. Sabe? Parece que os pais às vezes olham para o filho e chegam a morder o lábio que escorre sangue. Parece que tem veneno. Fala assim, eu vou pegar ele agora, né? Não vou deixar. Né? E começa a rosnar. E eu falo assim, meu Deus. E aí faz uma pressão terrível. E essa pressão, ela está ligada à rejeição. Está ligada à preferência de filho. A gente está vendo na Bíblia, a gente vê na Bíblia que a Bíblia está recheada disso. De pais, homens de Deus que preferiram um filho em detrimento do outro. E aí já cresce com aquele sentimento ali, ó. Só gosta de fulano, né? Você só gosta das coisas. No outro dia, a Yasmin, acho que eu falei isso aqui, e a Yasmin falou, você está brigando comigo, pai? Só porque eu sou negra. Eu ia. Caraca. Da onde tu tirou isso, irmã? Vem cá. É isso mesmo, é só porque eu sou negra. Eu falei, tua mãe é o quê? Loura? Tirou um negócio que eu falei, não, vem cá, filho, vamos tratar isso aqui. O que é isso? Vem cá. Você é a pretinha do pai. E aí a gente conversou, foi tratando, conversando e foi tudo certo. Mas se uma criança de 6 anos, eu pensei, pô, tu ouviu isso de quem? Né? Aí eu descobri, fui investigando, porque eu tô olhando para ela, né? Investigando, aí descobrimos que uma coleguinha falou para ela que talvez ela não era filha minha, porque eu era muito branco e ela era pretinha. Isso podia ser uma troca, ou então foi adotiva. Eu falei, eita criancinha do inferno. Meu Jesus, queima essa língua mentirosa. Desse tamanho. Falei, além de assim, cheio de piolho, além de contaminar a cabeça das minhas crianças, que tem uns bolos de cabelo assim, que exporta piolho até para os Estados Unidos. Ainda lançou uma seta dessa, uma criança. Falei, que isso, filha? Claro que não, você é neném do papai. O papai já fala contigo desde a barriga da mamãe. Mas essas pressões, queridos, essas que nós fazemos. Pai, eu quero aquele chinelo verde. Só vou comprar o amarelo. Mas pai, eu quero o verde, é mais caro, não é o mesmo preço. Eu vou dar o amarelo e acabou. Querido, dá o verde, qual o problema? Qual o problema? Vai te ofender? Vai ofuscar? Ou a cor é do diabo? O que é? Porque assim, e às vezes a gente quer, irmãos. Às vezes eu até falo isso com a Simone. Pai, eu quero ir com aquele vestido. Eu falei, Simone, tem algum problema dela ir com vestido? Não, então deixa ela ir com vestido. Não tem problema nenhum. Vai causar algum dano? Tem algum problema? Esse vestido é para sair? Porque assim, tem aquele negócio, né? Lembra antigamente? Essa roupa é de sair, menina. Mas eu não estou saindo? Não, mas essa é especial. Eu ouvi muito da minha mãe. Naquele tempo a gente era bem mais pobrezinho. Era aquela calça de tergal com conga. Né? Quando eu ganhei meu primeiro quichute, ganhei o quichute. Pega ele para mim, mestre, por favor. Ganhei o quichute, né? Aí ia pra escola, né? Chutando assim, era muito legal. Hoje em dia não. Obrigado, mestre. Caiu os apetrechos aí. Pode segurar com você de novo para não cair mais.
Mas a gente tem que ter muito cuidado, querido. Eu sei que é engraçado, mas isso é uma grande realidade. Há jovens que entram pelo caminho da depressão. Há jovens que entram para grupos, né, de satanismo, daqueles que se vestem de preto. Grupos de emocore, né, que você vê que eles são extremamente sensíveis aos sentimentos. E nutrem no seu coração, na sua alma, um ódio pelo pai muito grande. E isso tem algumas implicações muito graves. Há uma indicação do caminho para o homossexualismo em virtude disso. Quando você pega aí pesquisas realizadas, você vai ver que uma grande porcentagem dos que se assumiram homossexuais é porque tiveram uma família completamente desfragmentada. Pais ausentes, mães dominadoras, e etc, e etc. Nós temos que tomar cuidado. É o nosso dia. É o dia dos pais. É o dia em que ao presenteio, né, o presente. Mas eu acredito que o presente que Deus quer nos dar, pelo menos nessa noite, e já nos deu, é arregalar os nossos olhos. Eu tenho que olhar, né? Eu não posso ter essas pressões na minha casa. Eu tenho que ter um amigo, é meu filho. Eu procuro ser amigo dos jovens, né? E o amigo é o que diz a verdade, né? Aquele que concorda com tudo. Tem uns aqui que são fiéis comigo aqui, quase em tudo, na obra, estão sempre comigo. Mas assim, quando tem que dizer a verdade, ou quando tem que chamar atenção, é uma palavra também de pai. É uma palavra também séria, né? E assim, isso só caracteriza e mostra que há um amor e uma preocupação. Nós precisamos abandonar isso, essas questões de pressões, ameaças com abandono. Se você não se consertar, eu vou embora dessa casa. Eu vou embora. Eu brinco assim às vezes com as crianças. Pô, não posso ver o jornal, eu vou embora dessa família. Aí, mais uma vez, a Sofia. Teve um dia que não botamos lá no Discovery Kids. Ela, eu vou embora dessa família. Mas que isso, irmã? Ora, querido, vem cá, papai. Vamos lá, vamos botar lá no Discovery Kids. Né? Falou, eu vou embora. Não vai não, que você vai fazer muita falta. Queridos, que Deus assim possa nos instruir e nos mostrar a grande responsabilidade que a gente tem, não só com o nome, com o termo de pai, mas no exercício da sua função. Ame os seus filhos, ame-os de todo o coração, ame a Deus em primeiro lugar. Peça para Deus assim, Senhor, entre na minha casa, eu já fiquei muito tempo longe, eu estou andando muito tempo longe de Ti, mas eu quero agora a Tua presença. E quando a presença de Deus chega, querido, na família, Ele tira os métodos que Ele não aprova, Ele tira o álcool, Ele tira a bebida, Ele tira o cigarro, Ele tira a cocaína, Ele tira tudo, Ele vai tirando. Isso não é doutrina religiosa não, isso é uma obra que Deus faz dentro da gente. Se eu quiser agora, acabando o culto, eu vou ali na barraca e tomo uma 51, uma talagada desse tamanho. Eu quero, se eu quiser eu faço, mas isso não vai trazer nenhuma satisfação, não tenho vontade, eu não tenho porquê, eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas se eu quiser eu faço. Deus, Ele nos dá essa liberdade de escolha. Sabe por quê? Porque agora o diabo não pode mais nos influenciar, porque há um espírito excelente dentro de nós. E agora eu posso andar. E aí, vai uma cachaça? Não quero não. Pai, Senhor, quer uma maconha? Não, eu não preciso disso não. Entendeu? Não tem mais necessidade disso. Não é doutrinamento religioso, não. É o novo nascimento. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu não sei como está a sua família, mas eu só sei assim, falando da minha, que eu preciso cada vez mais de Deus nela. Ah, como eu preciso, irmãos. Como eu preciso, como eu oro, Senhor, não me rejeite. Senhor, não me abandone. Mesmo quando eu peco, falo, Senhor, perdoa-me o meu pecado e me ajuda, segura na minha mão, me sustenta. Eu não quero me afastar de Ti. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Talvez não seja hoje o dia que Deus Ele quer, talvez trabalhar, né? Talvez não, com certeza. Mas entrar na sua casa, na sua família. Aquele louvor daquele cantor que agora eu esqueci o nome, que diz, entra na minha casa. Isso aí é um clamor, é um pedido, querido. Entra na minha casa, Senhor, entra na minha família.
Toma a minha estrutura, toma toda a minha vida. Feche seus olhos, abaixa tua cabeça. Toma toda a minha vida. Seria talvez hoje, querido, talvez algo que Deus, Ele quer fazer na tua casa, na tua família. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir lá na escadaria da Igreja da Penha e pagar uma promessa? Eu tenho que acender uma vela para São Jorge? Eu tenho que rezar 3 Pai Nosso e 40 Ave Maria? Não tem nada disso. Isso foi tudo invenção do homem. A Bíblia diz que se nós recebermos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, João capítulo 1, versículo 12 diz que Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho direito à herança do Pai, à salvação. Eu tenho direito a uma vida e uma família abençoada. Eu tenho direito a uma vida abundante que Ele mesmo me prometeu. E Ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso. As suas promessas são reais e estão vivas. E todos aqueles que entendem, se apropriam delas, elas se cumprirão em suas vidas. Nós precisamos, queridos, de Deus. Nós precisamos de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu queria que, se você sentisse o desejo, você também orar junto comigo, falando assim: Deus, entra na minha vida, entra no meu casamento, entra na minha família, me ajuda com os meus filhos. Você pode pedir, e eu tenho certeza que se você pedir, Ele vai te atender. Ele vai te atender, querido. E você vai ver que a tua família, ela vai ser muito mais, ela vai ter muito mais harmonia. Ele não rejeita um coração contrito. Ele não rejeita. Então vamos orar. Você pode fazer a tua oração a partir de agora. É simples, Senhor, eu quero. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Me ensina a viver a tua palavra. Peça a Ele. Ó Deus, no nome de Jesus que nós te oramos. No nome de Jesus que nós agora levamos a nossa voz a Ti, Tu que é o Deus Todo-Poderoso. Tu, meu Deus, que conhece o nosso coração, Tu que sonda a nossa mente. Tu que esquadrinha, Senhor, todo o nosso ser, toda a nossa alma. Meu Deus, eu Te entrego agora a oração dos Teus filhos que agora estão fazendo. Dos nossos visitantes, meu Deus, que também estão agora orando, pedindo que o Senhor possa entrar em suas vidas, entrar em suas famílias, entrar em seus casamentos. Ó Deus, eu Te peço que o Senhor, a partir dessa noite, desse dia, a vida deles, meu Deus, nunca mais serão as mesmas. Eles, meu Deus, experimentarão o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Meu Deus, experimentarão uma nova vida, um novo nascimento. Meu Deus, experimentarão, meu Deus, agora uma vida abundante em Cristo Jesus. E com essa decisão, na autoridade do nome de Jesus, nós damos ordem a toda influência do inferno, a tudo aquilo que o diabo até o dia de hoje, meu Deus, controlou, aquilo que ele, meu Deus, trouxe a influência, aquilo que ele trabalhou, aquilo que ele tem preparado até para matar, para enfermar, para destruir, para matar filho, para entrar com suicídio na família. Em nome de Jesus, Deus, nós Te pedimos, quebra todos os laços nessa noite. Quebra todos os laços de familiares, Senhor. Quebra todos os laços, meu Deus, dentro da família. Que todo espírito contrário, tudo aquilo que ele planejou, escreveu, idealizou nessa noite, seja quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que possamos experimentar, Deus, a nova vida em Cristo Jesus. E eu Te peço que o poder do Teu Espírito Santo esteja sobre cada vida aqui. Que o poder, meu Deus, que a Tua mão esteja sobre cada cabeça. Que essas bênçãos, meu Deus, dadas hoje por Ti, eles possam levar para suas casas, para suas vidas, para suas famílias, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, Senhor. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa sobre a Rocha, bacharel em teologia e professor do Seminário Teológico do Oeste na área de aconselhamento bíblico. Telefone para contato 9415-8892, 9415-8892. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.